Olá, tudo bem com você? Bispo Valdivino, e agora de volta com mais uma aula. Estamos agora na nossa aula seguindo aqui em Pentateuco para nós darmos continuidade. Nós paramos aí na aula passada falando da primogenitura de Jacó e Esaú, que Esaú era o filho primogênito e ele teria então o direito da primogenitura e que Isaac, agora já de idade, está para transferir a sua autoridade ao seu filho mais velho, mas ele foi enganado por um plano entre Jacó e a sua mãe, para que Jacó pudesse receber o direito da primogenitura, ou a bênção, né, da primogenitura. Mas como eu já havia dito, quando os dois nasceram, Deus já havia dado uma palavra, já havia dito, o maior servirá o menor. Então, aqui é só para cumprir já o que Deus havia falado, o que Deus já havia dito. Mas, de qualquer forma, Esaú, ele era caçador e Jacó era mais doméstico, ficava mais em casa. E Esaú também não demonstrou nenhum interesse em receber a bênção da primogenitura. E a mãe de Jacó, já sabendo e percebendo o interesse que Jacó tinha, eles vão armar uma situação para que Jacó possa receber a bênção. Então Isaac chama Esaú para poder colocar a mão sobre ele e o abençoar e transferir essa autoridade, mas pede para ele ir fazer uma caça, ele era caçador, e matar um animal e fazer um guisado, né, uma comida e trazer para ele e Deus iria abençoar. Só que certa vez, anteriormente, Esaú chegou cansado da sua caça e não tinha conseguido matar nada. E ele encontra Jacó, que tinha preparado um prato de lentilha, uma sopa de lentilha. E ele vai e pede um pouco para Jacó dessa lentilha e Jacó disse que daria o prato de lentilha para ele, mas se ele, em troca, desse o direito da primogenitura. E Esaú prontamente fez isso, desprezando a bênção da primogenitura. E agora, no momento de ser abençoado, Jacó quer receber o pagamento do prato de lentilha, que era a bênção da primogenitura. Por isso, sua mãe vai ajudar a armar aqui uma situação para que, ao invés de Isaac abençoar Esaú, abençoar então Jacó. E houve toda uma trama ali, né, que Jacó chega perto de seu pai, pega as roupas de Esaú para ter o cheiro, porque Isaac já estava cego, já não conseguia enxergar, colocou pelos nos seus braços, porque Esaú era cabeludo e Jacó não tinha cabelo, e eles armam toda a situação, e Isaac então abençoa Jacó, impetrando sobre ele a bênção da primogenitura, e passado um pouco, vem então Esaú querendo receber a bênção, mas já era tarde, o seu pai já tinha dado a Jacó. Veja aqui, a bênção. Ser patriarca de teus irmãos, eles devem obedecer-te, por isso serão abençoados, caso contrário, serão amaldiçoados. Palavra construtivas ou destrutivas, ou seja, então, o patriarca, assim como Deus chamou Abraão, o primeiro patriarca, e disse, aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, o direito desta primogenitura também trazia essa herança desta promessa. E aqui Jacó está dando a bênção e falando a mesma coisa para Jacó, que no caso deveria ser Esaú. A estratégia. Esaú avalia o que perdeu e trama matar Jacó, a fim de receber o patriarcado. E novamente a mãe protege Jacó, aconselhando-o fugir para Harã. Então, devido a esta estratégia que eles armaram para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú, agora Esaú com raiva quer matar o seu irmão, e ele tem que fugir, e ele foge então aqui para esse local chamado Harã, onde mora o seu tio, Labão. E nessa fuga que ele está indo, ele tem uma visão. Jacó então, no meio do caminho, ele
tem uma visão e diz assim: Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada que tocava os céus. Deus confirmou sua promessa. Então veja bem que mesmo ele tendo feito aquela estratégia de receber a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão, Deus aparece a ele agora que está fugindo para não ser morto e confirma com ele a bênção. Por quê? Porque Deus já sabia que era Jacó que iria receber a bênção da primogenitura e que a promessa feita a Abraão iria estar agora sobre ele. Então Deus confirma sua promessa a Jacó. E ele chega nesse lugar chamado Betel. O fato de Deus lhe aparecer tornou aquele lugar um lugar especial para Jacó. Por isso levantou um pilar e consagrou ao Senhor, derramando azeite sobre ele, chamou-lhe casa de Deus, que é a porta dos céus. Então, esse lugar onde ele estava, que é Betel, que significa casa de Deus. Ele teve essa visão de Deus ali, Deus confirma com ele, e ele então levanta uma coluna, ou um altar, simbolizando um altar, e unge com óleo aquele lugar, e chama aquele lugar de porta dos céus. O encontro de Jacó aqui com Raquel. Quando ele está fugindo, então, ele vai chegar na casa de seu tio e ele vai encontrar Raquel, a quem ele vai se apegar, vai apaixonar, vai gostar muito. Jacó encontra-se com Raquel junto ao poço de Harã. Agradou-se dela, mas teve de servir 14 anos para consegui-la. Então Jacó, ele encontra com Raquel, se apaixonou por Raquel e ele quer casar com Raquel. Mas o seu tio Labão, o que tinha de costume naquela época era ele ter que pagar o dote para o pai da moça, para poder casar com ela. E ele vai ter que trabalhar, então, 7 anos para casar com Raquel. Só que quando ele trabalha os 7 anos, ao invés de receber a Raquel como prometido para casar, o pai arma uma situação também. Jacó aqui começa a receber de volta o que ele havia feito, e ele casa então com Lia, primeiro, que era irmã de Raquel. E com Lia, ele vai ter os seus primeiros filhos, que diz, Lia concebeu 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Este é a semente ascendente de Davi e de Jesus. Então aqui nós vemos a semente de Abraão já multiplicando, já aumentando bem, né? Agora Jacó, que era o neto de Abraão, já tem 4 filhos agora. Lembrando que Abraão só teve um filho, que foi Isaac. Isaac teve 2 filhos. Agora Jacó, já com a primeira esposa, que é Lia, ele já tem 4 filhos. Agora com Raquel. Raquel era estéril e teve primeiro 2 filhos da serva Bila, ou seja, ela não podia ter filho, ela pegou a Bila, que era sua serva, como concubina, para ter filho. E Jacó então tem com Bila Dan, Naphtali, mas concebeu e nasceu um rapaz a quem chamou José, outro filho de Jacó, que significa acréscimo. Então, as 2 mulheres procuravam qual delas daria mais filhos a Jacó. Raquel ainda nasceu Benoni, filho da minha tristeza, e Jacó o chamou Benjamim. Esses 2 filhos aqui também vão ser muito importantes na história dos filhos de Jacó. José e Benjamim, que é os filhos da esposa que ele amava, Raquel. Ele amava Raquel. Casou com a irmã porque o pai o trapaceou, o Labão. Então, ao invés dele trabalhar 7 anos para casar com Raquel, acabou ele tendo que trabalhar 14 anos para depois ter a Raquel como sua esposa. Mas vamos seguindo aqui o nosso panorama sobre o Pentateuco, livro de Gênesis. A bênção agora. Labão confessa ter sido abençoado por amor de Jacó e propõe que fique com ele. A presença do crente deve ser de bênção. Jacó, como ele tinha a bênção de Deus, ele trabalhando para o seu tio Labão, o seu tio prospera.
o seu tio cresce, o seu tio, os animais que Jacó estava cuidando, cresce abundantemente, e ele tenta mudar o salário de Jacó. 10 vezes ele dizia, o salário de Jacó era, olha, quando o rebanho produzir as crias malhada, elas serão sua. E quando produzir sem malha, será minha. E de toda forma que ele mudava a estratégia para ver se Jacó não recebia quase nada, os rebanhos mudava o sistema de produção e só nascia ou malhado ou só nascia riscados, e de forma que Jacó foi enriquecendo muito, e o texto bíblico diz que Deus foi transferindo a riqueza de Labão para Jacó, e Jacó ficou riquíssimo ali naquele lugar. E ele então um dia ele resolve voltar, ele quer ir embora, voltar para sua terra, voltar para a região de Canaã. E ele voltando, ele deixou para trás o seu irmão Esaú, que se sentiu traído por Jacó, e agora depois de 20 anos ele está voltando. Olha só aqui o encontro. Jacó procura aplacar seu irmão Esaú com um presente. Então Jacó, voltando com todos os seus rebanhos, com todos os seus filhos, antes de encontrar com seu irmão Jacó, ele manda presentes, ele manda muitos rebanhos, muitas cabeças do gado que ele estava levando. A letra A diz assim: passando pelo val de Jaboque, lutou com um varão e predominou. Como resultado, seu nome foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus, porque lutou com Deus e com os homens e venceste. Aqui nessa volta, então, quando ele passa todos os seus filhos nesse val do Jaboque, manda levar todas as pessoas, todos os animais, antes dele encontrar com o irmão dele, e ele então tem ali uma luta. A Bíblia chama de luta, que essa luta ele lutou com um anjo. Ali houve uma batalha, e essa batalha, muitos dizem que é uma batalha de oração, ele lutando, orando e clamando a Deus. E quando está amanhecendo, o anjo pede para ele deixar para ele ir embora, e Jacó não deixa, agarra, e ele então fere a coxa de Jacó. E nesse encontro, o anjo diz que ele lutou como príncipe, e muda então o nome dele de Jacó, que significava suplantador, traidor, para Israel. A partir daqui então, o nome de Jacó é mudado para Israel, e significa príncipe de Deus. Então, ou seja, ao invés de Jacó, que significava suplantador, enganador, recebe o nome agora de príncipe de Deus. E chamou aquele lugar Peniel, porque viu a Deus face a face, através da oração persistente, venceremos. E ali ele faz o altar. Jacó volta a Betel, o lugar da visão, da escada, e constrói um altar. Quando ele estava descendo, para a região de Arã, ele fugindo do seu irmão Esaú, ele constrói ali um altar. Agora de volta ele retorna, e passando em Betel, ele vai lá naquele lugar que ele teve a primeira visão, e lá ele constrói um altar ao Senhor. E lembra que a promessa que ele havia feito nesse altar era que tudo que Deus desse a ele. Agora que nós encontramos a segunda vez que é mencionado sobre o dízimo na Bíblia. A primeira vez foi com Abraão, quando Abraão, voltando lá da batalha, ele encontrou com Melquisedeque, e ele entrega então os dízimos dos despojos para Melquisedeque. E agora Jacó, quando ele está também retornando, ele volta aqui a Betel, e nesse lugar, quando ele passou pela primeira vez que ele teve a visão de Deus, dos anjos subindo as escadas até o céu, subindo e descendo, ele também fez essa promessa de entregar o dízimo a Deus, de oferecer a Deus o dízimo. E aqui ele volta e constrói um altar. Então, com certeza, ele está cumprindo a promessa dele, fazendo sacrifícios ali de animais para cumprir a sua promessa. E na próxima aula nós vamos ver então sobre José,
a história de José, que é uma história também muito especial, muito bonita. Até lá, Deus te abençoe. Daqui a pouco nós voltamos. Fique com Deus e que possamos estar dando continuidade a esta história maravilhosa. Até lá, Deus abençoe.